é sempre um processo difuso. É. Porque, veja, o pior de tudo, alguns movimentos totalitários que já estão bem estruturados há algum tempo, né? Como, por exemplo, o comunismo, o marxismo, eles foram se estruturando. Então, quando fala assim, comunismo, não é mais o stalinismo. Ninguém mais prega. Não é aquilo. Virou outra Revolução coisa. Revolução Armada, não tem mais. Não tem mais. Isso. Não é nem mais Gramsci. Não é mais Gramsci. Não? Agora você está na linha da escola de Frankfurt. Mas explica pra gente o que é. Porque, né, às vezes o pessoal, a gente vai falando nomes e não vai Gramsci, explicando. na década de 30, ele foi preso, era comunista. E ele, na prisão, escreveu um livro e ele falou, não é mais Revolução Armada. Por que Revolução Armada? O que se dizia, o Marx, é que a partir do momento que um país fosse comunista, o resto do planeta viraria. Ele acreditava que ia ser. Isso. Sim, e não se transformou. Então ele falou, deu errado, não funcionou. Vamos fazer o seguinte, a revolução agora vai ser intelectual. Cultural. A gente vai entrar na cabeça das pessoas, então vai dominar universidades, jornais. Essa foi a grande sacada dos caras. Não, do Gramsci. Do Gramsci. Dele, né? Agora é outra etapa. Aí vem uma etapa Já... posterior, vem a escola de Frankfurt. O Gramsci já é passado, cara. Os caras que você traz aqui para conversar, eles não são o Gramsci. Eles são escolas de Frankfurt. Então, mas qual a diferença? Qual foi essa mudança? A escola de Frankfurt, resumidamente, era um Então vamos colocar, só para entender, Gramsci, ele acreditava que a dominação era pela mente e não pelas armas. Sindicatos, universidades, jornais, mídias. E a escola de Frankfurt? É o niilismo. Foi depois. Da escola de Frankfurt foi depois. Então, mas o que mudou? É a destruição do indivíduo. E aí você se afasta das linhas tradicionais, que, por exemplo, o sindicalismo stalinista são os sindicatos, é o trabalhador, é o proletário. Aí eles descobriram que o proletário quer cuidar da prole dele. Quer bem-estar. Quer comprar coisa, quer ter comida, quer viver. Então não serve. Se ele puder e melhora de vida, ele se desengaja. Exatamente. O objetivo veja, como no fascismo eles falam, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Tudo eu que controlo o Estado, eu vou te impor. Entendi. Então, essa é a proximidade. Por isso que quando as pessoas falam, o nazismo e o comunismo são parecidos, o fascismo tem muita coisa parecida com o comunismo. Inclusive, o Duce era comunista, né? O Mussolini, né? E depois ele virou fascista. A linha principal é o niilismo agora. O que é o niilismo? É a destruição do indivíduo, porque a estudante... A liberdade individual. É a dialética destrutiva. Eles destroem tudo. Quando você destrói tudo família não é boa, a sociedade não é boa, o capitalismo não é bom, tudo é ruim. Você destrói o processo... Você destrói o processo da construção intelectual. Parece que é loucura, mas não está documentado. Um dos grandes filósofos dele, um dos profetas caídos deles, Herbert Marcuse, falava, a ciência é burguesa. A matemática está a serviço do imperialismo americano. Então, por que você começa a contestar a pessoa com números? Não, mas espera aqui, está aqui, ó. Aqui, tá, não. Você vai escutar. A matemática está a serviço do imperialismo. Ou a biologia é opressora. Existe macho e fêmea. Para fins biológicos, existe macho e fêmea. X, Y. São cromossomos. Não, a biologia é opressora. Mas aí é um negacionismo. Cara, mas da biologia. Então, negacionismo da ciência, né? Eu durante muito tempo tentei entender, até para poder me adaptar antes mesmo, quando eu vivia a minha vida inteira na iniciativa privada. E como é que você interage com esses malucos? Porque eu tenho que antecipar como ele vai se comportar. É uma religião, sem Deus, uma religião profana. É parecido com uma religião. Com dogmas, eles começam a sua catequese, eles catequizam, eles têm o discurso, eles têm a liturgia, eles fazem as cerimônias deles, as missas profanas, é muito parecido, porque a missa, quando eu falo missa profana, não é que eles fazem nada, não é isso. Eles cantam os jargões dele, eles falam, eles batem palma. Fazem reuniões prolongadas. Tem a liturgia, entendeu? Você tem uma liturgia. Quando você vê, por exemplo, numa universidade, eles no saguão, dando as palavras de ordem, falando o jeito, batendo palma junto, falando os coros, é uma igreja. O dogma é uma verdade incontestável. Então, quando eles vêm com frases feitas, né, tudo pronto, e você não pode contestar, senão você é negacionista, isso é um dogma. Por isso que beira é uma religião sem Deus.